Boa noite. Hoje eu vou contar para vocês uma história que me arrepiou só de ouvir. Ela não vem de alguém que acreditava no sobrenatural. Pelo contrário, essa pessoa passou a vida inteira duvidando dessas coisas. Até uma única noite. Mudar tudo. E depois disso, ela nunca mais dirigiu sozinho na estrada. Meu nome é Ricardo. Tenho 39 anos. E trabalho como motorista de caminhão há mais de 15 anos. Eu sempre fiz rotas longas, principalmente no interior de São Paulo e Minas. E se tem uma coisa que eu nunca tive, foi medo de estrada. Para mim, era só trabalho. Só que isso mudou. Numa terça-feira à noite. Eu estava voltando de uma entrega. Era quase meia-noite. E eu peguei um desvio por uma estrada mais curta. Essas estradas são comuns para quem vive na boleia. Você economiza tempo, combustível e evita fiscalização. Só tinha um problema. Era um trecho completamente isolado. Sem iluminação, sem sinal, sem movimento. Depois de uns 20 minutos dirigindo, a neblina começou a ficar muito forte. Mas muito forte mesmo. Daquelas que você mal enxerga o capô do caminhão. Eu reduzi a velocidade e segui devagar. Foi aí que eu vi uma pessoa no meio da estrada, parada. No começo, achei que fosse algum pedestre perdido ou alguém pedindo ajuda, mas tinha algo estranho, muito estranho. Ele não se mexia, não fazia sinal, não reagia à luz alta, nada. Quando eu fui me aproximando, meu corpo começou a gelar. Por quê? Ele estava de costas e completamente imóvel. Eu reduzi mais ainda, quase parando o caminhão. E foi nesse momento que ele virou. Eu nunca vou esquecer aquele rosto. Nunca. Não tinha expressão. Os olhos eram completamente escuros. Sem branco. Sem brilho. Sem vida. Mas o pior foi o sorriso. Ele começou a sorrir de um jeito que não era humano. Lento, forçado, como se nunca tivesse feito aquilo antes. Na hora, meu instinto gritou: "Sai daqui!" Eu pisei fundo. O caminhão respondeu, mas pesado, como se algo estivesse segurando. E pelo retrovisor, eu vi. Ele estava correndo atrás do caminhão, mas não era uma corrida normal. Ele não mexia os braços direito. O corpo parecia travado, mas mesmo assim, ele vinha. Rápido, muito rápido. Eu comecei a entrar em desespero. O caminhão pulando nos buracos, a neblina fechando tudo, e aquela coisa cada vez mais perto, até que, do nada, o rádio ligou sozinho e começou um chiado, alto, muito alto. E no meio do chiado, eu ouvi uma voz, baixa, arrastada, como se viesse de dentro do próprio caminhão. Você não devia ter parado. Eu congelei, olhei para o retrovisor de novo, e ele não estava mais lá. Mas quando olhei para frente, ele estava na pista. De novo, muito mais perto. Eu não pensei. Só joguei o caminhão para o lado e acelerei o máximo que dava. Depois de alguns minutos, a neblina simplesmente sumiu. Do nada. E a estrada voltou ao normal. Eu parei no primeiro posto que encontrei. Desci tremendo e fui olhar o caminhão. E foi aí que eu vi, na lateral, marcas, como se alguém tivesse tentado se agarrar ali. E na porta, tinha algo escrito. Não era sujeira, não era arranhão. Parecia que tinham desenhado com o dedo, no barro. E estava escrito: "Volta." Eu nunca mais passei por aquela estrada. Nunca mais fiz aquele desvio. E até hoje, eu evito dirigir à noite, porque eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Aquilo não era uma pessoa. Se você chegou até aqui, comenta "eu não pararia", porque eu quero saber o que você faria naquela situação. E se você acha que essa história foi pesada, espera até ouvir a próxima. Tem gente que diz que o pior da estrada não é o que você vê, é o que entra no seu carro, sem você perceber. Meu nome é André, tenho 42 anos e trabalho como motorista de aplicativo há 5. Mas antes disso, eu fazia corridas particulares, principalmente à noite. Era uma sexta-feira, por volta das 2 da manhã, quando recebi uma ligação. Uma corrida fora do aplicativo, coisa comum para quem já tem clientes fixos.
A mulher pediu para eu buscar ela, numa estrada afastada da cidade. Disse que pagava o dobro. Eu hesitei, mas aceitei. Quando cheguei no local, já achei estranho. Não tinha casa, não tinha luz, não tinha nada. Só uma curva longa e árvores dos dois lados. E ela estava lá, parada, no acostamento, vestido claro, cabelo cobrindo o rosto e completamente imóvel. Eu encostei o carro e destravei a porta. Ela entrou, mas não falou nada. Só sentou no banco de trás. Eu perguntei: "Para onde você vai?" E ela respondeu, com uma voz baixa, quase um sussurro: "Só segue em frente." Aquilo já me deu um desconforto, mas comecei a dirigir. Depois de alguns minutos, olhei pelo retrovisor e meu coração travou, porque eu não conseguia ver o rosto dela. O cabelo cobria tudo e ela não se mexia, nem respirava direito. O silêncio dentro do carro era pesado, até que o rádio ligou sozinho e começou a tocar uma música antiga, cheia de chiado. Eu desliguei. Ele ligou de novo. Desliguei mais uma vez. E então ela falou: "Você não devia olhar para trás." Na hora, um arrepio subiu pela minha espinha. Eu fiquei em silêncio, dirigindo, tentando ignorar, até que senti algo. Um toque no meu ombro. Lento, frio. Eu travei, porque ela estava no banco de trás. Não tinha como encostar em mim. Respirei fundo e olhei no retrovisor. E dessa vez, eu vi. O rosto dela estava levantado, os olhos completamente brancos e a boca aberta demais, de um jeito impossível. Eu perdi o controle por um segundo. O carro quase saiu da pista e ela começou a rir. Mas não era uma risada normal. Parecia várias vozes ao mesmo tempo. Desesperado, eu freiei o carro e gritei: "Sai!" Silêncio. Olhei para trás. Ela não estava mais lá. A porta continuava fechada, mas o banco estava molhado, como se alguém tivesse ficado ali por muito tempo. Eu nunca mais aceitei corrida fora de aplicativo. E até hoje, eu evito aquela estrada, porque dizem que naquela curva uma mulher morreu, esperando carona. E talvez ela ainda esteja esperando. Se você dirige à noite, presta atenção nisso. Nem todo posto de gasolina é um lugar seguro. Alguns nem deveriam estar ali. Meu nome é Marcelo. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos. E o que eu vou contar aconteceu numa madrugada que eu nunca consegui explicar. Eu estava numa viagem longa. Já fazia horas dirigindo, cansado, com sono quase no limite. Foi quando eu vi um posto. Luzes acesas. Poucos carros. Parecia normal. Perfeito para parar. Eu entrei, estacionei e desci. Mas assim que pisei fora do caminhão, algo me incomodou. O silêncio. Não tinha som de nada. Nem vento, nem inseto, nem motor. Só silêncio. Mesmo com tudo iluminado. Eu fui até a loja e tinha um atendente, parado atrás do balcão. Ele não piscava, não se mexia, só me olhava, fixo. Eu pedi um café. Ele não respondeu. Só virou, pegou um copo e colocou na minha frente, sem dizer uma palavra. Foi quando eu percebi: o café estava gelado, como se já estivesse ali há horas. Eu comecei a ficar inquieto. Olhei ao redor e vi as outras pessoas, todas paradas. Ninguém se mexia. Era como se o tempo tivesse travado. Menos eu. Meu coração disparou. Eu larguei o copo e fui saindo devagar. Quando cheguei na porta, ouvi a voz do atendente. "Já vai?" Mas ele não tinha mexido a boca. Eu virei na hora. E todos estavam me olhando, ao mesmo tempo, com o mesmo sorriso. Aquele sorriso vazio. Eu corri, entrei no caminhão e saí cantando pneu. Não olhei para trás. Dirigi por uns 10 minutos, até decidir parar de novo. Dessa vez, num posto de verdade. Desci, ainda tremendo, e perguntei pro frentista: "Tem um posto ali atrás?" Ele me olhou estranho e respondeu: "Ali
Não tem nada naquela estrada há mais de 30 anos. Tinha um posto, mas pegou fogo. Morreram várias pessoas lá dentro. Na hora, meu corpo gelou. Eu nunca mais vi aquele lugar. E sempre que passo por aquela estrada, tem um trecho completamente escuro, sem nenhuma luz. Mas às vezes, eu juro que consigo ver um brilho fraco no meio da escuridão, como se o posto ainda estivesse lá, esperando alguém parar. Nem todo carona entra no seu carro. Alguns já estão lá. Quando você entra, meu nome é Felipe. Tenho 31 anos e isso aconteceu comigo. Voltando do trabalho. Era quase 1 da manhã e eu estava exausto. Peguei meu carro e segui pela estrada vazia de sempre. Nada de diferente, até eu parar num semáforo. Olhei para o banco do passageiro e congelei, porque tinha alguém sentado ali. Eu tenho certeza absoluta que entrei sozinho no carro. Mas agora tinha um homem, de cabeça baixa, sem se mexer. Meu coração disparou. Eu pensei que pudesse ser um assalto, ou que alguém tivesse entrado sem eu perceber. Mas então, o sinal abriu, e ele falou: "Pode seguir." A voz era baixa, seca, sem emoção nenhuma. Eu não sabia o que fazer, mas comecei a dirigir. Minhas mãos tremiam. Eu não tive coragem de olhar direto para ele, só pelo canto do olho. E foi aí que eu percebi. Ele não respirava. O peito não se movia. Nada. O silêncio dentro do carro ficava cada vez mais pesado. Até que ele virou o rosto lentamente, na minha direção, e disse: "Você demorou." Meu corpo gelou. Demorei. Pra quê? Ele ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Para me buscar." Na hora, eu senti algo errado. Muito errado, porque eu nunca tinha visto aquele homem antes. A estrada começou a ficar estranha, como se eu não reconhecesse mais o caminho, mesmo sendo o trajeto que faço todos os dias. As árvores pareciam diferentes. As curvas não batiam e não passava nenhum carro. Nenhum. Até que ele falou de novo: "Aqui." Eu parei o carro. Era um lugar vazio, sem nada. Ele abriu a porta, desceu e, antes de fechar, disse: "Agora é a sua vez." E foi embora. Desapareceu na escuridão. Eu fiquei ali, sem entender nada, até olhar para o banco e ver uma coisa: um documento com a foto dele e a data de morte, de 3 anos atrás, na mesma estrada, no mesmo horário. Desde aquele dia, eu nunca mais dirijo sozinho, porque às vezes, quando eu entro no carro, eu sinto que alguém já está lá. Boa noite. Se você dirige em rodovia, principalmente de madrugada, presta muita atenção nisso. Existe um trecho onde vários motoristas relatam a mesma coisa. Uma figura parada no acostamento. Mas o problema não é ver essa figura. É quando ela começa a aparecer dentro do seu veículo. Meu nome é Roberto. Sou caminhoneiro há 18 anos e sempre fiz rotas longas pelo interior. Mas teve uma viagem que eu nunca mais esqueci. Era uma madrugada fria. Por volta das 3 da manhã, eu estava passando por um trecho isolado da rodovia. Nada de movimento, nada de luz, só o som do motor. E o escuro. Foi quando vi uma pessoa no acostamento, parada, cabeça baixa, com uma roupa escura, quase se misturando com a noite. Eu já tinha ouvido histórias, então nem pensei em parar. Segui direto, mas quando passei por ela, olhei no retrovisor e ela não estava mais lá. Sumiu. Na hora, um arrepio subiu, mas eu tentei ignorar. Continuei dirigindo. Alguns minutos depois, ouvi um barulho atrás de mim, dentro da cabine, como se alguém tivesse batido levemente na parede do caminhão. Parei de respirar por um segundo. Olhei devagar para o banco de trás e não tinha ninguém, mas o banco estava afundado, como se alguém estivesse sentado ali. Eu congelei e foi aí que ouvi uma voz, baixa, seca, bem perto do meu ouvido: "Você não parou." Meu corpo travou, porque eu estava sozinho. Sozinho,
Eu comecei a rezar e acelerar ao mesmo tempo, mas o caminhão não passava de 40, como se algo estivesse segurando. E então, no vidro do passageiro, começou a aparecer algo. Um reflexo de um rosto, mas não era o meu. Era aquela figura, sentada, do meu lado. Eu virei o rosto e não tinha ninguém, mas o reflexo continuava lá, sorrindo. Naquele momento, eu perdi o controle. Joguei o caminhão para o acostamento e parei. Silêncio total. Respiração pesada. Eu não tinha coragem de olhar para o lado, mas mesmo assim, olhei. E o banco do passageiro estava molhado, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Eu nunca mais passei pelo KM 312 e, até hoje, motoristas dizem que aquela figura ainda pede carona, mas poucos contam o que acontece depois. Se você visse alguém assim na estrada, você pararia? Ou seguiria a viagem, mesmo sabendo que talvez já seja tarde demais? Algumas rodovias têm trechos perigosos, outras têm trechos que não deveriam existir. E existe uma curva, onde vários motoristas relatam a mesma coisa. Eles passam por ela e minutos depois percebem que voltaram para o mesmo lugar. De novo e de novo. Meu nome é Carlos. Sou motorista de carreta e rodo o Brasil inteiro. Mas teve uma rota que eu nunca mais fiz. Era uma viagem comum, entrega simples, nada fora do normal. Já era tarde da noite, quando entrei numa rodovia pouco movimentada. Depois de alguns quilômetros, vi uma placa. Curva do retorno. Reduza. Normal. Reduzi e fiz a curva. Segui viagem. Alguns minutos depois, olhei para o lado da estrada e vi a mesma placa. De novo. Na hora achei estranho, mas continuei. Fiz a curva novamente. Segui. Mais alguns minutos. E lá estava ela. A mesma curva. O mesmo lugar. O mesmo aviso. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia que tinha algo errado. Não fazia sentido. Eu continuei, tentando sair dali. Mas não importava quanto eu andasse, sempre voltava para a mesma curva. Foi então que eu percebi uma coisa. Toda vez que eu passava por ela, tinha algo a mais. Na primeira vez, não tinha nada. Na segunda, vi uma sombra na beira da estrada. Na terceira, a sombra estava mais perto. Na quarta, eu vi claramente uma pessoa parada, me olhando. Na quinta vez, ela estava no meio da pista. Eu freiei com tudo. O caminhão derrapou. E quando parei, ela começou a andar, devagar, na minha direção. Mas não andava normal. Parecia que deslizava, sem tirar os pés do chão. Eu travei. Ela chegou perto da cabine e bateu no vidro. Uma vez, duas, três. E então, falou. Mesmo com o vidro fechado, eu ouvi claramente. Você não devia ter voltado. Naquele momento, o caminhão desligou sozinho. Tudo ficou escuro. Silêncio absoluto. E quando eu olhei de novo, não tinha mais ninguém. O caminhão ligou. E a estrada estava normal. Sem curva. Sem placa. Sem nada. Eu segui viagem. Sem parar. E no dia seguinte, perguntei sobre aquele trecho. Um outro motorista me respondeu. Aquela curva faz anos que foi desativada, depois de vários acidentes e pessoas que nunca mais voltaram. Desde então, eu evito estradas vazias à noite, porque algumas rotas não levam você para frente. Elas fazem você voltar, até você não sair mais. Se você estivesse preso nessa estrada, o que faria? Continuaria dirigindo ou sairia do veículo? Pensa bem, porque talvez nenhuma das duas opções te salvaria. Se você chegou até aqui, eu quero saber uma coisa. Você teria coragem de continuar dirigindo à noite depois disso? Comenta, eu vi até o final. E, cuidado, porque algumas dessas histórias não terminam quando o vídeo acaba.